Olá, você conhece alguma dessas siglas e desses nomes que estão passando aqui do lado? Você passa por algum desses males ou conhece alguém que passa por esses males? São transtornos psicológicos relacionados à ansiedade. Meu nome é Vanderlei, eu sou psicólogo, especialista em envelhecimento. Hoje eu quero conversar com você e te orientar a dar nomes para essas crises. Fica comigo 5 minutos. Vamos falar hoje então desse transtorno psicológico que acomete milhões de pessoas pelo mundo. São as crises de ansiedade. Eu vou falar para você de 6 tipos específicos e dos mais comuns que estão assolando aí boa parte da população, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Transtornos de ansiedade generalizada. Para você saber se você tem um transtorno de ansiedade generalizada, você vai precisar observar em você se os sintomas são constantes, se eles são permanentes, se eles duram por vários meses, se esses sintomas são excessivos na maior parte dos seus dias. Os sintomas são vários, dores de cabeça, dores de estômago, irritabilidade constante, esse sentimento de angústia que não passa, a dor no peito. Esses são alguns dos sintomas, são vários sintomas, esses são alguns deles. A segunda dessas doenças é o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. A característica principal dessa doença é a pessoa ter relatado que sofreu um evento traumático e que ela está tendo flashbacks, ela está revivendo, a gente chama de revivescências, ela está revivendo essa experiência novamente. Isso dura em torno de 2 dias e pode ser apresentado também através de pesadelos constantes. As pessoas que desenvolvem TEPT, elas relatam irritabilidade constante, uma angústia que não passa, um medo de morrer, humor deprimido, as pessoas ficam mais tristes. E para se ter um diagnóstico completo de transtorno de estresse pós-traumático, é preciso 5 fatores. A pessoa precisa apresentar 5 sintomas. Ela precisa ter um evento traumático, a primeira coisa é essa. Ela precisa ter uma experimentação constante deste evento, ou seja, ficar revivendo essa situação, mesmo já tendo passado anos. Ela precisa de hipervigilância, de desenvolvido hipervigilância. O que seria isso? Um estado de alerta constante, um medo constante, uma apreensão, estar ligado o tempo inteiro. Ela precisa de uma insensibilidade afetiva em relação ao outro. Isso é, inclusive, bem difícil de você reconhecer em você mesmo. E o 5º sintoma é se a doença ela gerou algum prejuízo social, prejuízo funcional também. Você não está mais se relacionando com quem você gostaria, você não está mais fazendo aquilo que você gostaria, você deixou algumas atividades que eram muito comuns na sua vida. Então, esses 5 sintomas para TEPT. TOC, transtorno obsessivo compulsivo, também chamado de manias. Muitas pessoas convivem até bem, razoavelmente bem com o transtorno obsessivo compulsivo. Se trata-se de pensamentos obsessivos que geram comportamentos compulsivos. Para ter um diagnóstico de TOC, a pessoa precisa relatar que está tendo pensamentos em que ela precisa repetir alguns comportamentos. Por exemplo, eu preciso lavar as mãos 10 vezes antes de abrir a porta da minha casa, porque senão eu vou levar bactérias para minha casa. E se a pessoa não faz aquilo, ela fica mal com aquilo, ela não se sente bem. E esses pensamentos que levam a esses comportamentos são para se ter um alívio dessa tensão. A pessoa ela fica muito incomodada, ela fica muito ansiosa com isso que ela está sentindo. Então ela precisa entrar nesse ciclo de repetição que não cessa. Mas algumas pessoas, repito, convivem bem com os transtornos obsessivos compulsivos. Haja vista aí alguns casos famosos, como o cantor Roberto Carlos, como o tenista Rafael Nadal e outros. Agorafobias são medos de lugares amplos, de aglomerações. A pessoa que tem agorafobia relata que sente muita ansiedade quando percebe que está num lugar que teria dificuldade de escapar de uma situação de risco, por exemplo.
A duração da agorafobia é em torno aí de 6 meses. A pessoa relata que está sentindo isso por aproximadamente 6 meses. E para se ter um diagnóstico de agorafobia, você precisa perceber se você tem uma sensação de pânico em pelo menos 2 situações diferentes. Ou em aglomerações, ou em congestionamentos, por exemplo, ou lugares fechados, ou lugares muito amplos. Você precisa de pelo menos 2 situações diferentes para ter um diagnóstico de agorafobia. As fobias específicas. Para se ter um diagnóstico de fobias, é preciso que a pessoa relate 5 sintomas. É preciso que o medo seja intenso, que ele seja irracional, que ele seja desproporcional, que ele seja persistente e que ele seja de longa duração. Não pode ser igual um medo, porque o medo todos nós temos. É preciso diferenciar. Eu falei num outro vídeo a respeito do normal e do patológico. Então é preciso diferenciar o que é o medo normal e o que é o medo patológico. O medo normal é uma reação fisiológica do nosso corpo, do meu corpo, do seu, de qualquer um. É uma reação fisiológica normal, diante de uma ameaça ou diante de um perigo. E a última das doenças que eu resolvi colocar aqui hoje para falar um pouquinho com vocês é o transtorno do pânico. O transtorno do pânico também tem as suas características específicas. As crises acontecem com um início abrupto, duram em torno de 5 a 10 minutos as crises, depois se dissipam. Elas são crises intensas, agudas. O paciente relata uma sensação de perda de controle, de estranhamento de si mesmo, de corpo estranho, a gente chama de despersonalização. O paciente relata também um medo intenso de morrer, de ter um infarto, de enlouquecer. Muitas pessoas podem ter pânico, mas não desenvolver o transtorno do pânico. Vamos falar disso em outro vídeo. Se você se identificou com alguma desses 6 transtornos que eu listei aqui, ou se ficou na dúvida, volta esse vídeo, assiste ele de novo, dá uma olhada. É importante você ter plena consciência do que você sente, do que você passa, para buscar um tratamento adequado. Aqui em algum lugar desse vídeo deve ter um link direcionando para o outro vídeo a respeito de crises de ansiedade. Se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você sente a respeito disso. Comenta aqui embaixo, inclusive, sobre qual dessas doenças ou qual outra doença você gostaria de saber um pouco mais aqui do canal Psicologia do Envelhecimento. Vai ser um prazer continuar essa conversa com você.